olha o que o Rizek fala, né? Que a gente vai tratar sobre a questão do Garro daqui a pouquinho. Bom, primeiramente, vão ter que ter estômago para ouvir o Rizek, tá? Quem não gosta do Rizek, quem gosta do Rizek, fica aí. Eu não curto muito, já falo logo, não curto muito, mas olha o que o Rizek fala. O Rizek, viu? O Corinthians teve uma grande sacada de marketing para não entrar numa dividida, não entrar numa crise com o Rodrigo Garro, ainda o melhor jogador do time. O Memphis é o mais famoso, o mais midiático, o Roberto é o goleador, o Hugo está fazendo muita diferença, mas o Garro, no meu entendimento, por aquilo que apresentou ao longo do ano, ainda é o melhor jogador do time. Garro usava 10, o Memphis assinou por contrato que a 10 seria dele, tiraram a 10 do Garro. Ele tornou público que não achou a coisa legal, no futebol tem muito disso. E aí o Corinthians teve a sacada. Vamos criar a mística da 8. O Garro agora veste a 8, uma camisa importante na história do clube. De fato, se você olhar os jogadores que usaram a 8, Luizinho, um dos principais jogadores da história do clube, um dos maiores ídolos, Doutor Sócrates, Paulinho, Fred Rincon, de fato, é gente muito pesada. Todos eles na lista dos maiores jogadores da história, dos maiores ídolos da história. Eles vestiram a 8. Mas até esse momento, eu nunca tinha visto esse negócio da mística da 8. Eu tenho várias camisas 8 do Dr. Sócrates. Não lembro do Corinthians ter preparado essa mística da 8, como tem, por exemplo, no Botafogo a 7, no Flamengo a 10. Porque no Botafogo, no Flamengo, no São Paulo do Rogério Ceni, no Galo do Reinaldo, é muito claro quem é o maior jogador da história. Você tem, de sopetão, o nome sai. A 10 do Santos, do Pelé, o nome sai. No Corinthians, no meu entendimento, qual é o maior jogador da história do Corinthians? É o Rivelino, tecnicamente o principal? É o Sócrates, o mais importante? É o Cássio ou o Marcelinho, os maiores vitoriosos? Eu acho que o Corinthians não tem um jogador que simbolize isso, né? O maior. O grande personagem da história corintiana, para mim, é a sua torcida. É ela que é a grande personagem, ao contrário de outros clubes que tem claramente um ídolo como o maior da história. E aí o Corinthians aproveita essa situação, né, os jogadores grandes que já usaram a 8, principalmente o Dr. Sócrates, que é muito marcado por esse número, e faz esse agrado no Garro. Eu acho que o Corinthians conseguiu numa tacada só convencer o jogador dessa história, criar uma história que pode ser legal a partir daqui e colocar panos quentes no que poderia ser uma crise de ego. E o Corinthians sai daqui com um projeto de marketing para explorar agora ainda mais para o futuro, que é essa camisa 8, que eu acho que de fato é uma boa sacada. Demorou até para o clube fazer essa ação. Para você ver como são as coisas. Isso aqui não é o nosso querido André Rizek, não é nem de longe, né? O cara mais, digamos assim, propriamente o corintiano, o melhor setorista, ou o corintiano raiz. Para mim é absolutamente. Eu não gosto do trabalho. Mas, cara, o cara se sintetizou o simples. Eu vou falar o Thomas, eu acho que é Thomas Risolino, eu sempre esqueço o sobrenome, Risolino, alguma coisa assim. Simplesmente teve a mesma percepção. E eles engrandeceram a ideia do Corinthians porque transformou um ambiente de crise de forma uma sacada genial. Cara, os nossos setoristas estão tentando impor uma agenda de caos, de crise, de indignação, que o torcedor... Pô, olha, Rosolino, obrigado, Carlos, é isso aí, Rosolino, Thomas Rosolino, Tomás, sei lá. Então, assim, o setorista do Corinthians deveria buscar algo positivo em uma situação dessa, e hoje tinha 2, 3, 4 repisando, tentando dizer que estava uma crise avassaladora, não. Porque essa campanhazinha de marketing aí não engana ninguém. Enganar quem? Muita gente não gostou, pô. Eu sempre vou considerar o Garro 1 a 10, mas ficou top, pô. Ficou top eu entrar com a 8 e não faz diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma, né? E os caras tentando impor uma semana... O Corinthians é líder do Campeonato Paulista, com rodízio, com jogadores atuando, com novas perspectivas de novos jogadores. O Corinthians
podendo não ter os seus principais rivais para tentar conquistar um título paulista, e os bosses, nossos setoristas, simplesmente achando pelo em ovo. Vamos puxar de novo aqui a matéria. Ih, rapaz, ficou feio, hein? Agora ficou bonito. Vamos lá. Ontem teve essa questão do Garro. Vamos lá. Garro admite que troca de camisa no Corinthians o desagradou. Desagradou o torcedor. Por que não ia desagradar o jogador? Mas a que ponto, em que nível de um racha no elenco, como foi pintado? Porque teve hoje gente, um batendo nas costinhas do outro. Ai, meu Deus, tá vendo? Tivemos coragem de informar algo que não tá nas palavras do Garro. Há um incômodo do jogador, é natural. Agora, estamos incomodados com o Memphis pelas atitudes, pelo não sei lá o quê, papapá, e o Garro criou o caos, uma racha no elenco, não é nada disso. É um incômodo natural. E ele compreendeu, e é um cara que, como eu já disse, a postura do Garro é uma postura de líder, um cara que vai virar ídolo. Pela postura que tem dentro de campo e com fé em Deus, esse ano teremos um título para coroar essa oportunidade de ter um cara como o Garro. De compreensão, de entendimento, de grandeza. O Garro cada vez fica maior, velho. Não fica menor, não diminui, ele aumenta. Quando vai macetar, poderia ter diminuído a imagem. Não, aumentou, pô. Pra mim, aumentou ainda mais. Pra mim, o Garro continua sendo o maior. Foi o maior no ano passado. Muita gente, não, é o Garro. É o Garro, acabou. Garro admite que troca de número no Corinthians o desagradou, mas minimiza. Cabe respeitar. Se o clube vê algum tipo de benefício e achou que era o ideal neste momento, a mim cabe respeitar. Como já repeti, aqui não foi a situação que me agradou porque eu estaria mentindo. E eu não gosto de mentir. Mas estou acima de tudo isso. A vida me ensinou que o mais importante sempre está por vir. E acho que não quero me prender a essa questão. E sim ao que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje. Que foi o quê? A partida de ontem, a torcida ovacionando a toda essa semana que foi posta para ele. Ao número que recebi, que é um número emblemático no clube, pelo qual tenho muito respeito, incrível, né? Porque todo mundo sabe a história que esse número tem aqui dentro. Desde o primeiro dia que eu cheguei, sempre quis me colocar na história do clube com muito respeito pelos jogadores que usaram esse número antes. Quando essa situação aconteceu e o filho de Sócrates foi a pessoa a me entregar a camisa, senti a necessidade de perguntar se ele estava de acordo, porque tenho um enorme respeito pela família dele e pelos jogadores que usaram essa camisa. Então, este é um momento para pensar no clube, um momento para pensar no Corinthians. Não quero que uma situação minha ou do Memphis esteja acima do clube. Entendam, acima do clube ninguém. Cara, isso daqui são palavras fortes. Bateu... a nossa imprensa, que tem déficit intelectual nesse ponto, que gostam de criar caos, né? Simplesmente, os pontos fundamentais são o que ele pensou para o clube. Ele é um profissional que trata o clube como o mais importante, não é o número dele, é como ele vai representar dentro de campo. Simplesmente quero começar a fazer a história com o meu número, o número 8. Tentar fazer com que o Corinthians fique cada vez melhor. Esse será sempre o meu ponto de vista. Sempre o ponto de vista dele. O clube cada vez melhor. Quando vim ao Brasil foi algo que eu discuti com as pessoas que representam o clube. Então, quando eu acho que já foi discutido, obviamente, eu falei com o Garro. Aqui é quando o Memphis tratou ali na parte final do jogo, né? O Memphis teve a oportunidade de esclarecer também. Quando vim ao Brasil foi algo que eu discuti com as pessoas que representam o Corinthians, então quando eu acho que já foi discutido, obviamente eu falei com o Garro, ele é um grande jogador, entendeu isso muito bem, para mim era algo que eu já queria antes de vir para o Brasil, definitivamente, e acho que é isso. A minha conexão com o Garro é muito maior que só a camiseta, a gente quer estar junto, né, se escutando e ganhando títulos. A gente se conecta muito e é essa coisa mais importante. O que tem que ser falado por fora, nós falamos e dentro de campo a gente tem que estar junto para conectar as coisas. Que é um tom apaziguador em relação ao Memphis. Cara, é isso. Só isso. A gente tem que pensar mais no Corinthians e menos nos egos das pessoas. E eu acho que para mim o Garro foi muito grande em toda essa história e saiu ainda maior nessa história.
independente de quanto tempo vai ficar, muito maior, certo? Por fim, eu queria só fazer uma crítica aqui, porque o Garro falou por uns 6 minutos. Eu não sei porque bota isso na cabeça de alguém, né? Isso aí vai ao Vessone, porque as palavras, a pergunta foi direcionada ao Vessone. Cara, uma coisinha bem simples, tá, Vessone? Simples, só simples. É uma crítica que eu vou fazer a você. Você poderia esperar um pouco mais. Ninguém se preocupou diretamente sobre o tema que você perguntou. Vou trazer a matéria sobre isso. Mas você já foi em um aniversário, todo mundo tá feliz, e aí você lembra, pô, seu pai morreu, sua mãe morreu? Você nunca vai falar isso. Como é que você se sente? Fala aí pra gente. Você não vai quebrar o clima de um momento muito feliz de uma pessoa, que é o seu retorno, 2 meses fora do Corinthians. E aí você, num ambiente de festa, as pessoas que iriam ali impactar diretamente, positivamente, sobre algo que poderia ser ruim. E você, numa entrevista, acha que é muito legal, muito bacana, certo? Fazer isso aqui, porra. Vai tomar naquele lugar, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, que os caras estão querendo simplesmente... e uma situação que eu, por exemplo, nem imaginei que ia ser perguntado por um setorista do Corinthians. Porra, vai tomar naquele lugar, velho. Pelo amor de Deus. Não tem sentido. Ontem era... Você pode perguntar mais pra frente, quando tiver novas atualizações, etc. Será que você está mais disposto agora, depois de que passou mais tempo, etc. Você não vai falar isso na sua festa de aniversário, né? Mas, por exemplo, o promotor diz que tem novas evidências de que está tranquilo. E aí, como é que foi? Essas novas notícias, o que você impactou na sua vida naquele momento? Como é que essas novas notícias trazem para você? Você linka com coisas novas. Você vai linkar as coisas com o que está no recente, para que você possa não impactar em uma coisa que não tem nada a ver, porra. Ontem não tinha nada a ver, porra. Como é que você vai fazer um negócio? Porque eu sou jornalista. Vai pra merda, irmão. Você tem que ter sensibilidade do momento. Como eu já disse, você faz pergunta da morte de alguém dentro do aniversário? Vai matar a ideia do aniversário? Não vai. Então ontem foi uma celebração do retorno do Garro e você vai perguntar uma pergunta bosta dessa? Uma pergunta bosta, velho. Ninguém entendeu, tanto é que você tem tanta vergonha dessa pergunta, que isso aí tá lá embaixo. Nem virou destaque. Nem virou destaque, não gerou impacto em lugar nenhum. Ninguém quer falar sobre, ninguém queria saber sobre isso. Certo? Então, o que acontece? Olha como é que é a pergunta. O Vessone, eu não vou trazer aqui o negócio, mas porra, cara, tem sensibilidade nessa vida, velho. Todo mundo sabe o que aconteceu, foram dias difíceis, meses difíceis, para mim e para minha família. Você nunca espera passar por essa situação dessa. Infelizmente, eu tive que vivê-la. Sinto que minha família foi e é muito importante, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, minha gente que estava lá, porque sem eles, acho que não estaria aqui hoje falando com vocês. E como sempre digo, tento seguir em frente. Estou em um lugar privilegiado, disse isso desde o primeiro dia. O carinho que a torcida me deu também foi algo que ajudou a superar um pouco a situação, tanto também quanto a minha família. As mensagens de apoio de todos os corintianos foram um ponto importante. Então não quero deixar de mencionar isso. Ser grato faz parte da minha vida e acho que estou aqui porque sou grato a todas as pessoas que me ajudaram. O meu argentino também destacou o apoio que recebeu do elenco e da comissão técnica. E agradeço ao grupo que me mandou mensagens o tempo todo, que quando me viu mal, me levantou. É questão de tempo até que o Rodrigo esteja de volta aos campos e hoje eu voltei. A comissão técnica, Emiliano, Ramon, Osmar, Bruno, tive um suporte humano incrível e para mim isso é algo qual serei grato toda a vida. Lembrando, tá? Só para constar, já sabia que todo mundo deu apoio, mas era a hora, velho. Hora mesmo? Vocês concordam com essa pergunta mesmo? Tem certeza? Deixa eu aí a pergunta para vocês. Eu achei uma pergunta bosta, é minha opinião, e não vou mudar. Acho que não era o momento. Acho que o momento era quando se tivesse alguma novidade, aí você vai adentrar um pouco no geral, você vai perguntar o que aconteceu de cara, né? Recebeu a notícia nova. E como era? Como é que aconteceu lá? O que você achou e tal? Porque aí você já tem uma linkagem. Agora não tem nada. É como se você perguntou aleatoriamente sobre algo que ninguém queria saber.